Doguinhos, bactérias e diabetes. Eu sei, gente, parece que esses três elementos não têm nenhuma ligação entre si e a gente pegou palavras soltas num gerador de lero-lero. Ou que a gente escreveu esse roteiro sobre efeito de substâncias diferenciadas. Mas nesse primeiro vídeo aqui da nossa nova série sobre a história das descobertas científicas, vocês vão ver que muitas vezes os elementos mais esquisitos se combinam para virar algo incrível e revolucionário. Bom, só pra gente ficar aqui na mesma linha, né, na mesma página, vamos lembrar o que é e quais são os sintomas do diabetes mellitus, que é uma doença que acontece por uma deficiência do corpo em controlar os níveis de glicose no sangue. Então, o corpo ele não consegue pegar a glicose que está no sangue e colocar para dentro das células para essa glicose ser usada como fonte de energia. Então, de modo bem simplificado, isso pode acontecer porque o corpo ou ele não produz insulina, que seria mais ou menos o diabetes tipo 1, ou porque a insulina que tem não consegue agir, que seria o diabetes tipo 2. E presta atenção, eu sei que você tá aí com os dedinhos ardendo, com faniquito querendo comentar. Ai, mas o diabetes mellitus tipo 2 envolve outras coisas, não é só isso. Eu sei. Essa é a minha área de atuação de pesquisa científica, mas esse vídeo aqui é um vídeo de divulgação científica e não é uma defesa de tese. Então, dá uma segurada, tá bom? Tamo combinado? Quem que é meu campeão? Quem que é meu campeão? Bom, mas resumindo aqui, a consequência dessa falta de controle da glicose no sangue, os sintomas são muita urina, perda de peso, muita fome, muita sede. E diabetes é a principal causa de cegueira, insuficiência renal, ataques cardíacos, derrames e amputação de membros inferiores. Então é um problema de saúde pública, é um problema grave. O primeiro registro de que se tem evidência de um caso de diabetes está no papiro de Ebers, que é um papiro egípcio de cerca de 1550 anos antes de Cristo, onde é descrita uma doença que fazia as pessoas urinarem muito. E aí os médicos indianos chamavam a doença de doença... Marromeira. É essa palavra aí, tá aparecendo aí na tela. Bom, mas essa palavra aí significa urina de mel, porque eles viram que as formigas eram atraídas pela urina desses pacientes. E o nome diabetes, ele surgiu no século I depois de Cristo e foi dado por Areteu da Capadócia, que era um médico da Grécia Antiga, que foi o primeiro a fazer uma descrição mais completa da doença até então. E o nome diabetes, ele significa sifão em grego. Pois é, né? Sifão, aquele negócio que tem embaixo das pias, sabe? Então, ele escolheu esse nome por causa da grande quantidade de urina produzida pelas pessoas que tinham a doença. Então, ele imaginou que o líquido que a pessoa bebia, ela passava rapidamente pelo corpo e saía na urina direto, como se o corpo da pessoa fosse um sifão. Foi basicamente esse o pensamento. E ele também acreditava que era uma doença onde a carne e os ossos iam sendo consumidos e eliminados em forma de urina. Daí, entre 400 e 500 depois de Cristo, os médicos indianos já viam que tinha dois tipos de doença. Uma que afetava mais as crianças, que era basicamente o tipo 1, e outra que afetava os adultos sedentários, que era o que a gente conhece hoje como tipo 2. E ao longo dos anos, os médicos foram observando que... Presta atenção agora para essa informação. Eles foram observando que o sabor da urina dos pacientes diabéticos podia ser doce ou não ter gosto nenhum. Sim, meu amigo, é isso mesmo que vocês estão pensando. Os médicos, eles provavam a urina dos pacientes. Olha só, vamos agradecer aqui a evolução dos exames de diagnóstico, né? Que não precisa mais fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Então, lá em 1798, o médico inglês John Rollo acrescentou um termo, que é o termo mellitus, que significa doce como o mel em latim, para diferenciar o diabetes mellitus, que dava a urina com gosto doce, do diabetes insípidos, que dava a urina sem gosto nenhum. E essa é uma doença nos rins, então não é falta de controle da glicose no sangue, igual o diabetes mellitus é. Mas por muito tempo se achou que o diabetes mellitus era também o resultado de rins defeituosos, porque os rins eles são os responsáveis pela produção de urina. Então foi preciso muitos estudos científicos para estabelecer a real causa do diabetes mellitus. Se liga nessa construção de conhecimento agora, Foi só em 1889, com os trabalhos dos médicos alemães von Mering e
von Meiringen e Minkowski que se descobriu o papel do pâncreas no diabetes. O que eles fizeram? Eles fizeram experimentos com cães, e aí sim entra os doguinhos, né? Eles removeram o pâncreas de alguns desses cães e eles viram que os que perdiam esse órgão desenvolviam sintomas de diabetes logo em seguida. E isso criou a ideia de que a falta do pâncreas ou um pâncreas defeituoso estava relacionado com diabetes. Mas a partir disso começaram a buscar então o que no pâncreas seria responsável por isso. E foi quando limitaram essa pesquisa às ilhotas de Langerhans, que é um nome chique para grupos de células especializadas no pâncreas, tá? E daí, em 1910, o Sir Edward, esse moço aí que tá aparecendo aí na tela, ele sugeriu que apenas uma substância estava faltando no pâncreas em pessoas com diabetes. E ele decidiu chamar isso de insulina, que vem da palavra latina insula, que significa ilha, por ser produzida aonde? Nas ilhotas de Langerhans. Então, a insulina é produzida na ilhota de Langerhans. Ah, era isso. Bom, aí alguns anos mais tarde, em 1921, olha só, começa a ficar quente o negócio. Outros cientistas, o Frederick Banting e o Charles Best, eles viram que fazer extrato do pâncreas e dar isso para os cães que não tinham mais esse órgão, isso revertia os sintomas da doença. E foi com isso que eles estabeleceram definitivamente que a ausência da insulina era a causa do diabetes. Então agora, gente, tirem um minutinho para assimilar a enorme cooperação entre os cientistas para construir esse conhecimento e chegar à conclusão da origem do diabetes, né? Da origem, da causa, o que causa o diabetes. A ciência é isso, gente, é construção coletiva do conhecimento. Olha só que maravilhoso. Então tá, descobriram o rolê da insulina, mas fazer extrato do pâncreas de doguinhos, né, para conseguir insulina não é muito viável porque o órgão é pequeno e tudo mais, né? E foi aí que entram os porcos na história. Os pesquisadores Banting e o Best, junto com James Collip e o John MacLeod, e é o John MacLeod, não o Conor MacLeod, tá? Passaram a fazer extratos de pâncreas de bois para obter insulina. E aí, em 1922, veio outra grande revolução nessa história. E essa parte que eu vou contar aqui sempre me emociona, porque é muito bonito de ver como a ciência ela salva a vida das pessoas. O que aconteceu? Eles tinha um menino, o Leonard Thompson, de 14 anos, que ele tinha diabetes. E ele estava internado no hospital de Toronto e ele estava, gente, já definhando. Ele estava nos estágios finais ali da diabetes. Se eu não me engano, ele estava em coma. E aí foi quando os médicos eles resolveram testar esse extrato de pâncreas de boi nele. E aí, 24 horas depois, os níveis de glicose do Leonard caíram para praticamente níveis normais. Então, olha, essa aí é a ciência. Salvando vidas. Mas não vem achar que é suavão, né, tomar esse extrato, não. Porque como é uma substância de origem animal, então o Leonard, ele teve uma reação alérgica. E durante vários dias, o Collip, que era um dos pesquisadores, ele trabalhou para purificar ao máximo esse extrato e conseguir dar uma segunda injeção no Leonard sem reações alérgicas. E isso foi um sucesso. E o Leonard, que até então ia morrer de diabetes, ele viveu muito mais, muitos anos, viveu até os 27 anos e morreu de outra coisa, né? Ele morreu de pneumonia. Pois é, não era fácil não, a vida. Bom, em 1923, esses cientistas, eles ganharam o Prêmio Nobel por essa descoberta. E logo depois, a empresa médica Eli Lilly iniciou a produção em larga escala de insulina a partir do extrato de pâncreas de bois e também de porcos. E esse tipo de insulina foi usada por muitos anos para tratar a diabetes e salvou milhões de vidas. Mas a gente sabe que não era perfeita, né? Porque causava reações alérgicas em muitos pacientes. Fora que eram necessárias 8 toneladas de pâncreas de animais para produzir aproximadamente 230 ml de insulina purificada, né? Mas só para explicar, esses pâncreas que vinham dos animais, eles são os animais que já foram abatidos, já seriam abatidos para consumo, tá? Mas ainda assim, isso tinha como melhorar, né? E é aí que entram as bactérias. A primeira insulina humana sintética foi produzida em 1978 usando a bactéria Escherichia coli, geneticamente modificada para produzir a insulina. E isso só foi possível depois da descoberta da sequência exata de aminoácidos que compõem a insulina, feita pelo bioquímico inglês Frederick Sanger, que recebeu um de seus 2 prêmios Nobel por isso. E claro,
também só foi possível depois que aprendemos a manipular o DNA e modificar os organismos, que é uma técnica chamada de DNA recombinante, e só como isso foi descoberto dá um outro vídeo inteiro, tá? Então, a partir de 1980, a insulina recombinante passou a ser comercializada em larga escala sob a marca Humulin, que é uma das mais usadas até hoje. Então, hoje em dia, existem insulinas em muitas formas, desde a insulina humana regular idêntica à que o corpo produz por conta própria, até as insulinas de ação ultra rápida, e ultra longa. E graças a décadas de pesquisa, as pessoas com diabetes agora podem escolher entre uma variedade de fórmulas e formas de tomar insulina com base nas suas necessidades pessoais e estilos de vida. Desde os extratos de animais até chegar às canetas que aplicam insulina ou as bombas que aplicam insulina, o conhecimento percorreu um longo caminho. E pode não ser a cura para o diabetes ainda, né? Mas é literalmente um salva-vidas. Esse é um dos maiores exemplos de como as descobertas científicas, elas dependem de trabalhos anteriores feitos por outros cientistas e como a ciência básica, que é aquela que tem como objetivo simplesmente gerar conhecimento, ela é crucial para o avanço científico como um todo e crucial também para a inovação e desenvolvimento de novos tratamentos, novas curas que salvam a vida das pessoas. Então, eu queria encerrar esse vídeo aqui, pedir para vocês deixarem comentários aqui no vídeo dizendo o que vocês acharam dessa nova série de vídeos e se vocês querem saber mais sobre outras histórias de descobertas científicas. Então, deixa aqui seu comentário e quem sabe ele não vira um vídeo, né? E ó, eu tô observando que quem assiste o vídeo, 60% das pessoas não estão inscritas. O que tá acontecendo com vocês? Tá com medo de pegar doença e clicar no botão de inscrever-se? Se inscreve logo nesse canal, compartilha esse vídeo, gente. Eu sei que você gostou, você tá aqui até agora, obviamente você gostou. Não é possível que você vai ficar aqui até agora pra xingar, falar assim, que vídeo horroroso. Não, você deve ter gostado de alguma coisa. Então já deixa o seu like aí, se inscreve nesse canal. E é isso, a gente se vê até no próximo vídeo. Beijo, pessoal. Tchau! É muito bonito de ver como a ciência salva a vida das pessoas. Porra dessa moto! Em um dos momentos mais dramáticos da medicina. Ai, caralho, velho. Você tá de brincadeira. Olha, passou tanto carro aqui que eu já nem sei mais. Eu não sei mais. Será que saiu alguma coisa daqui?